Bem-vindos a mais um episódio do Eu Sei Que Pode. Nessa segunda temporada, a gente traz alguém muito, mas muito especial para contar a sua história aqui no nosso programa. Hoje eu tenho o prazer de receber o Padre Anderson Pitts, que tenho certeza que muitas das pessoas que nos seguem já o conhecem e vão ficar muito felizes de descobrir, né, uma série de coisas sobre a sua história, viu, Padre? É uma grande bênção recebê-lo no nosso programa. Não é um bom dia, mas é uma boa tarde super abençoada. Amém. Seja bem-vindo. Amém. Obrigado, Renata. Obrigado por esse convite. Obrigado pela oportunidade de poder estar aqui nesse microfone que com certeza já tem tocado muitas vidas. Sim, que tem com feito certeza, tantos conteúdos maravilhosos, e vocês estão justamente abrindo essa nova temporada e trazendo coisas tão importantes para a vida das pessoas, sobretudo quem na área de empreender, quem na área de se reinventar em tantas coisas, ou de colocar um talento, como o Evangelho diz de uma forma tão bonita, né? Esses talentos que nós temos, que nós colocamos a dispor dos outros e fazemos multiplicar. Então, desde já o meu parabéns por todo esse trabalho que vocês fazem, seja através da empresa, seja também agora com a coragem, né, de através dos meios sociais. Tá no próximo passo, verdade, né, Padre? Incrível. E como isso gera uma multiplicação, porque cada vez vai chegando mais longe, e é muito bom isso, vai tocando mais pessoas. Parabéns mesmo, e me sinto muito honrado, privilegiado de poder estar aqui com vocês. Padre, é muito sobre isso. A nossa temática, o objetivo do podcast foi sempre, a partir de histórias inspiradoras, conseguir entregar uma palavra, um insight, né? Às vezes uma ideia bacana para quem está ouvindo a gente, e às vezes precisa disso. Então, mas sempre com muita verdade, né? Sempre com muita inteireza. E partindo disso, né? Sempre a gente procura trazer para o podcast a questão do equilíbrio, da questão de espiritualidade, né? E quando a gente olha, né, o seu papel, a sua vocação, tem tudo a ver com a proposta do podcast. Então, de verdade, né? A gente já começa super bem. E assim, né, Padre? Por mais que exista, né? Hoje existe as pessoas que o conhecem como o Padre Anderson Pitts, o Padre do Bom Dia com Fé. Mas acho que é super importante a gente conhecer a história do Anderson, né? Atrás dessa vocação, atrás da escolha de servir a sua vida, né? Para tantas pessoas, como a escolha que você fez na sua vida, né, Padre? Então conta pra nós, conta um pouquinho da história do Anderson. Uau. Como é que essa história começou? É uma história que ela praticamente começou com o início da minha vida, porque eu venho de uma família muito religiosa. A minha avó sempre foi uma grande referência dentro da nossa casa, de pessoa dedicada a Deus, daquela pessoa que todos os domingos não faltava a missa, que gostava de rezar o terço, né? Então eu nasci, me criei praticamente nesse contexto. E logicamente, sendo a avó essa referência, também os meus pais viviam, e nós sempre em casa tínhamos uma participação muito assídua. Era muito importante. A parte religiosa, ela sempre teve uma prioridade dentro da nossa casa. Então foi algo muito natural, isso desde pequeno. Eu lembro que os domingos começava sempre depois do café da manhã, a primeira coisa era a missa, e depois via tudo o resto. E o momento de catequese era sagrado, enfim, e tudo isso logicamente fez com que a parte religiosa ela sempre estivesse fosse muito ali, forte na sua vida. Forte, e ao mesmo tempo também quase que uma coisa muito natural. Fazia parte já da nossa rotina. E portanto, começando já a adolescência, foi onde veio um chamado, um despertar justamente da vontade de querer ser padre. Isso aconteceu de uma forma muito, muito interessante, porque aqui em Joinville eu participava da paróquia Santo Antônio. Você é joinvilense, Padre? Sou natural daqui. Sou natural daqui. Raiz, boa. Mesmo que muitas pessoas não saibam. Nossa cidade da chuva. Exatamente. E enfim, então, fazendo a catequese, eu me lembro muito bem que os padres da Igreja Santo Antônio, na época, e até hoje ainda, eles eram muito dedicados com a juventude. Até inclusive eles têm um projeto lindo, maravilhoso, que é a Escola Dom Bosco, com oportunidades para que jovens também, né, eles possam se preparar para o mundo do trabalho e etc. Então sempre com essa dedicação para a juventude. E aquilo me chamava muito a atenção, de ter os padres tão próximo, de poder conversar com eles, interagir com eles. Nós saímos da sala de catequese e no pátio sempre tinha um padre daqueles para conversar conosco, pra gente, enfim, até inclusive às vezes eles estavam no meio das brincadeiras, e me chamava muito a atenção. Poxa, que bacana. E me chamava ainda mais a atenção depois vê-los nas missas,
porque eu olhava pro padre lá em cima do altar e falava, poxa, que vida tão bonita dele, que dedicação Uma ao vida próximo, de doação, né, de né, fazer padre? o bem para as pessoas, e aquilo começou a me chamar muito a atenção. E um dia, durante a catequese, ainda com 10, 11 anos de idade, eu disse pro padre Tarcísio, que era o padre o pároco, disse, padre Tarcísio, eu queria ser como você, eu queria ser como tu, padre. E ele, eu acho que naquele momento não deu muita, né, sim, muita achou que fosse atenção, um comentário de um adolescente, enfim, quantos enfim, outros jovem. talvez diriam a mesma coisa. E ele disse, tá bom, quando tu crescer, em vez de tu fazer a faculdade, você vai, conhece o seminário e já começa a fazer os estudos próprios do seminário e tu pode virar um padre. Mas enfim, foi uma resposta daquela assim meio categórica naquele momento. Acho Sim. que ele não viu muito futuro para aquele, aquele pequenininho não magrelinho muita que tava confiança ali ainda, padre. Mas Deus vai preparando todas as coisas, né, de uma forma muito incrível. Porque no mesmo momento que eu falei isso para ele e ele me deu essa resposta, eu pensei comigo assim, e veio uma certeza que até hoje para mim foi um dos momentos em que eu tive uma experiência de Deus mais fortes na minha vida. Experiência no sentido de sentir algo com muita certeza dentro de mim. E aquele pensamento, aquela voz, não sei descrever hoje, me fez entender o seguinte, que eu precisava dar a oportunidade para Deus o quanto antes, que eu não poderia esperar até eu terminar o meu 2º grau na época, né, o ensino médio hoje, e em vez de começar uma faculdade, eu tentar, né, a experiência de um seminário. Teria que ser o quanto antes. Foi a certeza que eu tive. Mas com quantos anos, padre? Desculpa? Eu tinha 10, 11 anos de idade. Era muito pequenininho. E Deus proveu para que a certeza viesse o quanto antes, ou melhor, a oportunidade viesse o quanto antes, porque logo depois disso eu tenho um primo que nós somos da mesma idade e a gente sempre teve uma grande amizade por aquela história da avó ser referência, todos crescendo os domingos, como exemplo, todo mundo em família, mesa de família italiana, todo mundo que legal. juntos, essa era a casa da avó sempre, e de fato ela morava na frente, no Iririú, na frente da igreja, nós só atravessávamos a rua e entrava, era porta com porta. Não tinha como fugir. Diz, eu vou conversar com Deus, né, padre? Não, então, aqui, abria a janela e tava olhando pra igreja. Então, tinha quase que o oratório de casa. Sim. E então eu conversando com esse meu primo, eu falei pra ele, poxa, eu queria ser padre. E assim, daquelas coisas que de vez em quando tu solta, assim. Sim. E esse meu primo disse assim, olha, eu fui convidado por um padre que veio na nossa escola, no Colégio Santo Antônio, e nos convidou para passar um final de semana num seminário que eles têm em Curitiba. E esse seminário pode entrar a partir da 7ª série. E eu estava na 6ª série, meu primo na 5ª, ele é um pouquinho mais novo do que eu. E eu disse para ele assim, que legal, posso ir contigo? Ele falou, claro, vamos juntos. Aí, enfim, conversamos com os nossos pais, e eu falei pro padre, porque depois o padre veio um dia na casa dos pais dele, falei pro padre assim, ei, eu também quero ir, eu me autoconvidei para ir conhecer o seminário no final de semana. Já tinha certeza que era isso mesmo que eu queria, né, padre? Tinha, sabe, aquela vontade, o chamado, aquela vontade quando a gente sente isso é mais de forte. Conhecer um pouco mais. E, enfim, fui naquele final de semana com o meu primo conhecer o seminário de Curitiba e assim, foi certeza a partir daquele momento de que aquele era o meu lugar. Cada lugar que eu via, cada atividade que a gente fazia, nós passamos um final de semana fantástico, maravilhoso, com esporte. Eu sempre gostei muito de esporte, de coisas, e lá você fazia muito esporte. A parte acadêmica, eu sempre gostei muito de estudar, foi uma coisa que eu sempre fui muito curioso, gosto de ler, e lá se estudava muito, sempre fui de amizade, de conversar muito. Interagir, estar no meio de pessoas. Várias pessoas, falei, uau, esse é o meu lugar. Eu voltei daquele final de semana dizendo para minha família, para os meus amigos que eu tinha encontrado o meu lugar, que era para onde eu queria ir. Que legal, padre. E aquilo foi muito intenso e ao mesmo tempo foi uma resposta muito rápida, porque daquele pensamento que eu tinha tido de que teria que ser o quanto antes, a isso se passaram semanas, foi algo muito rápido mesmo. E eu estava já na 6ª série, na época, 6º ano, e poderia entrar já na 7ª série. E então, agora o próximo passo era só convencer os pais de deixar, né, uma criança de 11, 12 anos, de deixar a cidade, ir estudar em Curitiba, entrar num seminário, só vê-los a cada 15 dias, né, e enfim, e começar essa história.
Não foi fácil, logicamente, convencer os pais. Tinha toda a convivência de família, esses rituais de vocês os domingos na casa da avó. Imagina, isso tudo teria que ficar. Para eles, e a gente sempre foi, graças a Deus, em casa, nós sempre fomos de fazer tudo juntos. Então, era uma família muito grande, unida. Padre. Família grande, relativamente grande. Em casa nós somos só em 2 irmãos, então também para os pais era, né? Sim. O mais velho saía, ficava só a menina mais nova. Mas enfim, depois de convencer, de insistir, eles cederam, dizendo: olha, se é o que tu realmente quer, a gente te apoia, vamos deixar tu fazer essa experiência. E assim foi. Com 12 anos de idade, eu já tinha 12 anos completos, 12 anos e meio quase, em janeiro de 98, eu entrei no seminário e começou essa minha caminhada. E já fazem praticamente aí 28 anos, né? 28 anos que Caramba. Eu estou, e depois daquele momento, a vida toda entregue a Deus. Caramba, e é uma vida de doação, né, padre? Nós conversávamos até um pouquinho antes aqui das gravações, enfim, né, tentando ali organizar as agendas, e eu imagino que o grau de disponibilidade ele é muito grande, né, principalmente quando você se põe a serviço dessa maneira, né, para uma comunidade, para servir a Deus, por realmente amparar tantas pessoas, e ainda com o nível de compromisso que eu imagino que sejam gigantescos, né, realmente, tipo, a sua rotina deve ser realmente desafiadora. É bastante, ela é muito intensa. Ela é muito intensa porque a vida de um padre, ela, como você mesmo falou, ela já exige uma dedicação muito grande. Uma dedicação que praticamente você está à disposição da comunidade, da igreja a qual você serve 100% do seu tempo. Existem muitas situações que são planejáveis, são coisas que estão em programa, as missas, os compromissos diários da paróquia, mas existem muitas situações que são implanejáveis, que são emergenciais. De repente uma pessoa no hospital que está um pouco mais delicada, que precisa de um apoio, uma família num momento mais difícil, uma pessoa que precisa conversar porque está passando por um momento difícil e é naquele momento, naquele instante, então você precisa ali encaixar e ir empurrando um compromisso para cá, outro compromissozinho para lá, e você encaixa ali e depois... Então realmente a vida hoje nossa é uma vida que ela implica uma dedicação muito grande, e não é só a dedicação, é sobretudo como a gente encara essa dedicação. Sim. Porque logicamente todo ser humano, e o padre também não é absolvido disso, ele é uma pessoa que também quer pensar em si, ele também tem seus próprios planos, se cuidar seus projetos, também. Inclusive, né, o que é necessário. E então a pessoa precisa estar disposta e logicamente ter uma interpretação de como eu vivo o meu servir ao próximo, porque eu acho que aqui é onde entra realmente a tua realização, porque a partir do momento em que eu vejo como uma emergência que surge, ou qualquer Sim. compromisso que não estava em programa, entrar, eu posso, logicamente, a minha atitude diante daquilo, a minha forma de encarar aquilo, pode ser uma forma de peso. Poxa vida, mais uma coisa que entrou. Sim, como é que eu encaixo isso numa rotina tão... um monte de coisa para fazer. Ou eu posso ter uma outra interpretação disso, depende de mim, vai depender de mim, do meu modo, do meu jeito de ver o servir, eu posso interpretar de uma outra forma, uma oportunidade de poder ajudar mais uma pessoa. E a nossa vocação de padres, assim como muitas outras pessoas, muitos outros ramos da sociedade, é uma vocação para cuidar das pessoas. Né, ser um profissional de saúde, estar a serviço. Né, quantas pessoas se dedicam, um professor, quantas pessoas se dedicam a cuidar de pessoas? Então, eu acredito que para as pessoas que nos escutam hoje aqui, Com e que certeza. talvez se sintam muito identificadas pelo grau de dedicação, atividade que a pessoa exerça, pelo grau de disponibilidade, vai muito a nossa forma de ver como o nosso servir. Né? Esse nosso servir é muito importante, que você esteja realmente de coração nele, que você entenda que aquilo que a pessoa precisa é muito maior do que aquilo que eu preciso, e então eu vejo isso é muito forte. A importância do outro. O outro cresce em importância diante de mim, não que significa que eu vou esquecer de mim, eu preciso também cuidar de mim, e é importante demais. Para que eu cuide bem do outro, eu preciso estar bem cuidado. Sim, a gente precisa estar bem, né? Senão eu não vou conseguir cuidar bem do outro. Mas ao mesmo tempo, diante de situações eu vejo, poxa vida, aquela pessoa precisa de mais, eu não posso não ajudar, eu não posso não
tender um braço, eu não posso não dar, né, um apoio para essa pessoa. A gente volta para a forma de olhar, né? Que é muito como é que eu enxergo a situação e a partir daí que escolha eu faço para lidar com ela, né? Até, eu trago um pouquinho desse insight, pois as mensagens que eu acompanho, né, do Padre todos os dias, né, no Bom Dia com Fé, elas são para mim mais do que um despertar, né? Um despertar físico, né? Porque geralmente a gente costuma, no meu caso, ouvir de manhã antes de ir pro trabalho, enfim, né? Às vezes no carro, mas aquilo me traz um insight, né? De boas escolhas, de como é que eu posso começar o meu dia, né? De como é que eu posso encontrar, às vezes, as dificuldades, as situações que vão passar ao longo do dia, porque realmente as variáveis externas, tudo que a gente pode enfrentar, seja no trânsito, no trabalho, às vezes questões de saúde, vão muito da minha perspectiva, do ponto de vista que eu trago e como é que eu consigo realmente equilibrar isso na balança, né, Padre? Porque eu acredito, Renata, que todas as manhãs nós temos uma escolha a fazer. Ou nós podemos nos deixar guiar pelo sentimento do momento, e normalmente a gente não é que acorde todos os dias com a melhor disposição. Sim. Inclusive o padre para dar aquele bom dia. Bom dia para você. Não é todos os dias que tem a mesma empolgação. Legal. Mas nós temos uma escolha a fazer todas as manhãs. Sim. E essa escolha é correr atrás dos meus sonhos, é viver uma vida feliz, é alcançar uma vida plena. E é justamente por isso que surge o nome Bom Dia com Fé. O Bom Dia com Fé tem esse propósito de que nós transformemos desde o início do nosso dia, porque cabe a cada um de nós transformar o meu começo do dia num dia bom. Por isso é que é tão importante, eu amo dar bom dia para as pessoas, porque por isso eu repito 3 vezes, com toda aquela energia, força, aquele ímpeto, com aquela energia, porque eu acredito que aquilo que é melhor é que a gente possa transformar cada dia nosso num dia excelente, num dia maravilhoso. Ser uma influência positiva. Exatamente. E é por isso que eu falava para ti das escolhas, porque nós temos escolhas e aquele pensamento que, logicamente, ele surge da palavra de Deus, do evangelho de cada dia, dentro da liturgia, é um ensinamentozinho que Deus nos traz todos os dias. Então eu busco ali trazer uma ideia, apenas um pensamento que a gente desenvolve de uma forma muito rápida. São 3 minutos, porque a vida é agitada de manhã, muitas pessoas, por isso surge a caneca, toma caneca, tô tomando café, tô escutando o padre, tô terminando de arrumar as crianças que estão indo pra escola, e tô escutando. A minha vida é isso mesmo, tô escutando tô no carro, entro no carro, ligo ali, e enfim, então é para isso. Mas mesmo que eu esteja na minha rotina, eu posso abrir um espaço para que o meu entendimento e o meu coração estejam bem orientados. Eu acho que a partir do momento em que a minha bússola ela está marcando o meu norte, eu consigo depois direcionar todas as demais coisas para lá. E esse é o objetivo do Bom Dia com Fé. Ajudar as pessoas a terem sempre um ponto de vista fixo naquilo que elas desejam, que é a felicidade. Todos nós queremos e temos anseio pela felicidade na nossa vida. Temos anseio por uma vida plena, por alcançar os nossos objetivos. E aquilo que Deus mais quer. Aquilo que Deus quer para cada um de nós como seus filhos amados é que a gente esteja bem, que a gente esteja realizado naquilo que nós fazemos, as nossas atividades. E Deus nos diz que a gente tem todas as ferramentas para isso. Então basta que cada manhã a gente coloque isso como objetivo, como meta, e lá vamos nós, né? Bacana, e muito olhar para nossa realidade, né, Padre? Esse tempo atrás a gente conversava, né, nos episódios do podcast sobre sucesso, né? O que é o sucesso para você? E essa resposta, essa pergunta, ela é muito vaga num contexto genérico, porque o que é felicidade para você, o que é importante para você é diferente do que é para mim. Então, como a gente pode transformar esses insights, olhando para nossa realidade e construindo, né, o passo a passo dentro do meu sonho, do que é importante para minha família, do que eu estou vivendo como desafio no trabalho. Então, com certeza esse despertar, né, porque para mim é muito isso, né, e eu trago esse conceito de despertar, ele é muito maior do que com relação ao horário da manhã. Ele tem realmente a ver com isso, né? Sobre um despertar para uma perspectiva que seja boa, que seja construtiva. Porque as situações, elas estão aí, né, Padre? A gente vai precisar resolver. A gente vai ter que encarar os desafios, né? Com um olhar positivo ou não. Então, que seja de uma forma positiva. Que seja ciente de que a gente tem um Deus aí que está aí para nos amparar e para nos ensinar todos os dias, né? Sim. E por isso que faz toda a diferença quando nós já começamos o dia colocando essa disposição.
Porque eu acredito que a disposição da pessoa, ela vai marcando a pauta de todos os primeiros encontros dela de manhã, pelo menos, e de muitas coisas ao longo do dia também. Então, se eu não orientei a minha disposição de hoje, se eu não ativei dentro de mim, através do meu pensamento, através do meu coração, e portanto aqui, que importante é aquele momentinho de oração diária todas as manhãs, no qual eu começo agradecendo, por exemplo. Começar o dia com gratidão, ele transforma o resto das nossas atividades e encontros do dia. Por quê? Porque eu já ativo dentro de mim uma disposição diferente. Uma disposição de quem olha o positivo. Uau, né? Gostei muito disso. É muito importante isso. Então, ativar essa disposição, ela vai mudar com certeza o nosso comportamento ao longo do dia. Agora, se a gente apenas se deixa levar pela inércia, pela rotina do dia a dia, hoje eu não estou legal, e eu não ativei nada dentro de mim que me faça eu agir de forma superior, ou seja, com uma outra dimensão, eu simplesmente vou me deixar levar. E nem sempre, como a gente falava antes, os nossos sentimentos, eles nos levam, né, pelo melhor rumo, porque eles são instintivos. O sentimento, ele é instintivo, ele vem e vai, né, em todos os instantes, dependendo do impacto que a gente está vivendo naquele momento, da emoção daquele momento. Então, um dia que a gente acorda com dor de cabeça, é um dia que a gente já começa naturalmente. Mas hoje vai ser um dia daquele, tipo... É um negócio, e é uma dor de cabeça. Ou quem é mais influenciável pelo tempo, um dia que começa nublado, um dia que começa muito quente, como os dias que nós estamos tendo agora em Joinville, já começa abafado. Mais um dia de calorão, mais um dia nublado que a gente não vê o céu, né? Então, assim, se a gente se deixa levar por essa rotina de tantas informações que estão ao nosso redor e nós não ativamos essa disposição positiva, nós vamos nos deixar levar, né, realmente como uma inércia, né, pelos sentimentos e pelas emoções do momento. E não, o ser humano, ele tem uma capacidade muito superior. Deus colocou dentro de nós uma capacidade muito superior de que a gente dirija as nossas atividades e o nosso comportamento conforme a alma que a gente coloca nas coisas. E isso é muito lindo. Quando a gente começa a ver, quando a gente começa a se comportar conforme algo que eu tenho por dentro, né? E faz toda a diferença. Caramba. Faz toda a diferença. Olha, pessoal, é incrível. Vai ter insights, viu? Assim, eu já tô saindo, assim, sabe, com a minha canequinha cheia hoje. Muito bacana, padre. Bom, assim, quando a gente fala do Bom Dia com Fé, dos próprios retiros, de todo esse movimento que o padre tem trazido, né, até para suas redes sociais, associado a essa rotina que já é acelerada. Padre, como é que veio isso tudo, né? Como é que foi a construção dessa repercussão, né, a quantidade de energia que você precisa colocar para fazer gestão de tudo isso, e sabendo também da responsabilidade, porque é aquilo, né, quando você, eu acho que é o pastor com as suas ovelhas, né? A partir do momento que você atrai, que você engaja, né, as pessoas passam a ter você como uma referência, né? Como é que é isso tudo? Como é que se construiu esse caminho na sua vida? Uau, inclusive agora, enquanto tu foi perguntando, sabe, vem uns flashes assim de tantos momentos. Então me conta, vou tomar um gole. Incrível. Porque foi uma construção que é muito divina, Renata. Eu acredito que, como todos nós e as pessoas que estão nos acompanhando agora, quando a gente olha para trás na nossa vida, não tem como não descobrirmos um fiozinho dourado que vai, sabe, fio costurando, né? Exatamente, costurando todas as coisas. E nesse fiozinho a gente vê uma mão divina que vai conduzindo e vai fazendo que cada coisa esteja no momento certo, na hora certa, no lugar certo. E é tão maravilhoso olharmos para trás e identificar como existia um projeto muito maior do que nós, que a gente nem imaginava, que nós fazíamos apenas parte desse projeto e que é um projeto divino. E eu vejo hoje todo esse mover, né, de tudo que está sendo feito através do Bom Dia com Fé, dos retiros de mulheres. Hoje nós estamos entrando também com um programa para homens muito interessante, curso para homens, e junto com isso agora a comunidade de mulheres voltando à essência, com uma nova plataforma, enfim, isso produtos online, inclusive, é verdade, padre. Cada vez mais vai se multiplicando as oportunidades, né? E eu vejo em tudo isso sempre uma mãozinha de Deus, porque eu digo,
o Padre Anderson, o que tem a ver nessa história? Não, ele foi usado por Deus para que tudo foi um isso instrumento. fosse acontecendo. Você se vê dessa forma, Padre, como um instrumento. Totalmente, né? E assim como eu já tenho escutado de amigos, grandes empresários, que sim, têm buscado empreender, eles tiveram ideias, tiveram com certeza um sonho no coração, e de repente eles começaram a montar as coisas, começaram a dar certo, e de repente aquilo decolou, e eles olham hoje e falam, que oportunidade, olha isso que surgiu, com isso foi somando, e hoje é o que é a empresa, enfim, com tudo que eles conseguiram montar. Então a gente sempre descobre realmente assim, uma mãozinha de Deus, e nós que temos fé, a gente sabe de que realmente é Deus em todos os momentos, né? É Deus em todos os momentos. E no nosso caso, em todo o trabalho que a gente faz hoje, ajudando as pessoas não é diferente, logicamente, né? Até porque tem um cunho religioso, né? E é também o nosso propósito. É a essência, a base, mas existe um trabalho de gestão, de organização e de alcance muito grande, né, Padre? Imagino pensando em todas essas frentes, né? Você tem uma equipe extraordinária, com certeza. Uma equipe por trás que faz tudo acontecer. Graças a Deus. E aí eu queria chegar, que realmente sim, ninguém consegue fazer nada sozinho. Aquilo que a gente tem de mais precioso hoje, e a gente sabe que nada funciona sem ter uma boa equipe de trás, né? Sem ter uma boa equipe contigo, caminhando contigo. Tantas vezes, inclusive, na frente, com ideias, com inovações, né? E a gente tem, graças a Deus, assim, hoje, sabe, é uma bênção de Deus, como Deus foi colocando no caminho as pessoas certas, né? Tanto a Motiva, que hoje nos atende, e aqui onde eu gravo os bom dias, né? Então, se de repente esse algum detalhezinho tá aqui, esse é o lugar, é nessa sala, é com essa equipe maravilhosa que está aqui conosco, que são uma equipe que eu amo de coração, nós temos uma grande amizade. Realmente. E enfim, uma equipe de marketing também, que hoje é necessário para fazer a gestão de todas as redes sociais, uma equipe que me ajuda com todo o trabalho com mulheres e, portanto, a organização do retiro, além de todos os voluntários, praticamente um retiro de mulheres, 10% da quantidade de pessoas que participam, dos participantes, nós precisamos de um 10% de voluntários daquele volume de pessoas. Então, o retiro do ano passado, que foram 3.200... Estava super cheio, então esse ano a gente vai para um espaço maior, eu imagino. Esse ano nós vamos para um espaço maior e a estrutura fica maior também, né? Então, ano passado de 300 voluntários, esse ano passa pelo menos a 500 voluntários trabalhando nesse evento, em um dia. São 500 voluntários trabalhando e servindo para que o evento aconteça da melhor forma possível, e que as 5.000 mulheres que estarão presentes esse ano 5.000 mulheres vão poder viver uma jornada extraordinária, né? Então, sim, existe uma estrutura muito grande, existe muito trabalho de trás. O retiro de mulheres, ele começa a ser organizado um ano antes, e nesses últimos 6 meses, o retiro foi anunciado ontem, de fato, né? Vai ser no dia 8 de junho. Então, nós bem na metade do ano, mas 6 meses antes, desde janeiro, o trabalho se intensifica muito. São muitos detalhes, são muitas pessoas, muitas empresas trabalhando de trás de um evento como esse, para que a gente possa oferecer o melhor. E realmente, para Deus tem que oferecer o melhor, para ajudar as pessoas a gente precisa oferecer o melhor, né? E hoje, graças a Deus, nós somos referência, existem pessoas que vêm de outras cidades para participar, verdade. Ver. Nós tivemos isso ano passado, a gente podia observar assim, que realmente existe um movimento e vem muito por essa referência, né? Por enxergá-lo, por conseguir sentir tocado através de um curso online, ou através, né, do seu bom dia para você. Todos os dias, né, Padre? E quando a gente pensa em tudo isso, a gente está fazendo uma analogia, sim, com a realidade de que o empreendedor vive, né? Desde a disponibilidade que o Padre trouxe ali no início da nossa conversa, com relação a ser um líder de um grande time, de um time de alta performance que está ali para dar o seu melhor, e são voluntários ainda na maioria das suas vezes, né? Pensando na quantidade de pessoas que trabalham no retiro. É um desafio. Você se vê, Padre, como um empreendedor, né? Na hora, pensando em fazer a gestão da igreja, porque a igreja também ela precisa se manter, ela tem as suas contas, ela tem, né, as suas obrigações. Como é que o Padre se vê nesse sentido? Se vê também como um grande empreendedor? Com certeza, Renata, e não tem como não ser. A partir do momento em que você está fazendo gestão de pessoas, você precisa, por um lado, uma organização e, portanto, uma gestão
muito forte. Mas por outro lado, você precisa abrir brechas novas. Você precisa ousar. E eu acredito que talvez hoje o momento em que a fé cristã está vivendo é um momento de muita ousadia. Isso é muito bom. Intensidade, eu percebo muito isso. Bom. Eu percebo, isso Padre, muita intensidade. Nós estamos realmente num período, eu acredito, num período realmente maravilhoso, no qual eu chamo de um avivamento. E avivamento significa o quê? Significa algo que existe, que está vivo, mas que talvez com o passar do tempo ele deu uma adormecida, ele foi ficando mais acomodado, mas hoje ele ressurge de novo, com uma nova energia, com um novo ímpeto. Por quê? Porque os desafios de hoje, eles exigem isso. Então nós estamos vivendo realmente agora uma etapa, um momento da fé cristã maravilhoso. E eu vejo isso em todas as igrejas. Isso é lindo demais, porque as igrejas evangélicas, as igrejas católicas, na sua maioria, todos estamos dentro de um avivamento. Por quê? Porque esse movimento é uma exigência da sociedade. A sociedade de hoje, nós pensamos, por exemplo, no caso do Brasil, é uma sociedade que, graças a Deus, tem evoluído em muitos pontos. A gente tem crescido em tantas características. Com certeza, o mundo moderno, as ferramentas que nós temos hoje têm favorecido e ajudado muito isso. Mas com as exigências desse desenvolvimento, crescem também outras exigências. E o campo espiritual, a área religiosa, não é diferente disso. Então, a maior conhecimento, há maiores desafios, há uma maior capacitação na área profissional, há exigências de respostas rápidas e não só de você estar, né, respondendo a uma capacidade que você precisa ter hoje e ao nível que você precisa estar para estar no mercado de trabalho, para estar competitivo no mercado de trabalho. A mesma coisa a igreja também, porque as pessoas vão te exigindo cada vez mais e a igreja precisa ser competitiva, precisa estar nesse nível também. A gente não pode ficar para trás, porque se fica para trás, você perde. Verdade, você se desconecta, né? Você se desconecta e depois as pessoas já perderam a referência, enfim. E esse caminhar, né, estar de olho realmente em todo esse movimento, porque o acesso à informação hoje ele é gigantesco, né, Padre? Vamos pensar, né, quantos seguidores você tem hoje? Nossa, é verdade, são 72 mil seguidores, enfim, assim, né? Eu chequei alguns dias quando a gente preparava para esse episódio. Nossa, olha o alcance, né, Padre? Quantas pessoas, né? Vamos falar agora de 5 mil mulheres no retiro, mais a questão geográfica com os cursos online que o Padre consegue ter acesso. Então, ou seja, vai muito de encontro a isso, porque realmente dentro de toda essa correria, de todos os nossos papéis se transformando o tempo todo, porque é pra gente que tem filhos, né? A criação dos filhos já é outra, é diferente, né? A questão do trabalho, a questão de formações e ter a igreja, na verdade, ter um amparo espiritual, independente da religião, porque eu acho que é muito maior do que isso, mas ter isso como uma âncora, com certeza nos deixa muito mais preparados. Eu acho que é muito importante, né, a igreja como um todo ter esse olhar, né, para as pessoas, para ser realmente essa âncora, para estar à disposição, para se reinventar, né, seja numa temática de um bom dia, no Instagram, enfim, nas redes sociais, seja num podcast, né, trazendo essas mensagens para permitir que realmente as pessoas tenham acesso e aí estar disponível, né, de acordo com o que cada um consegue procurar, para realmente estar melhor. Eu acho que é muito bacana. Padre, assim, a gente falou então disso, que o padre realmente se vê como um empreendedor. E claro que, né, por conta da sua vocação e de toda essa temática do servir, a parte de cuidado com as pessoas deve ser o que vem de uma forma mais natural. E o que não vem de forma tão natural, que é um desafio ao padre, pensando nesse papel de empreendedor. Uau. É finanças, é reunião com contabilidade, é reunião com marketing, o que é? Porque o empreendedor, ele tem muito essa faceta, né? A gente até fala que às vezes até é solitário, porque você se vê realmente tendo que entender de várias coisas, você se ampara de boas pessoas, mas não é como se você não precisasse entender sobre, você precisa estar preparado. Para você, como é que é? Quais são os seus calcanhares aí de... Existem muitos, porque logicamente até pela questão de ser padre e de você estar cuidando mais do mundo espiritual, muitas coisas práticas do dia a dia, elas passam desapercebidas pela gente. Então os pontos mais técnicos realmente a gente precisa ter um suporte muito grande, né? E como todas as pessoas, mesmo que você tenha que de alguma forma se informar sobre isso, como tu bem dizia, você sabe que realmente ali tu precisa confiar 100%, né?
E depende muito da característica de cada um. Tem quem gosta um pouco mais. Sim, mais técnico, mais racional. E tem quem um pouco menos. Eu sempre gostei muito da parte administrativa, sempre gostei muito de construção, de reforma, enfim. E é uma área que a gente também precisa cuidar, porque nós temos prédios, que são as igrejas, que são, né, onde ficam as salas de catequese, etc., que você precisa administrar tudo isso. Mas nós também temos, na criação de eventos, por exemplo, foi um mundo que eu fui descobrindo aos poucos. Muitas coisas eu nem imaginava, que não sabia que existia um ECAD, que você precisava fazer um registro evento. Por causa de um evento. Não imaginava que você precisava fazer um projeto, aprovar nos bombeiros, para que depois você tivesse que colocar as cadeiras numa disposição. Quantas coisas que são detalhes importantes, mas que tantas vezes quando a gente participa de um evento, você não percebe, não sabe o que há de trás, né, de toda a organização de um momento como esse. E sem contar o mundo das redes sociais, que hoje é tão rápido, é tão muito ágil. Dinâmico, né, padre? Muito então, dinâmico. Assim, graças a Deus, existem pessoas especializadas que são um apoio pra gente nisso e que estão ali cuidando. Mas sim, existem muitos calcanhares de Aquiles, né, na vida de todos nós, a gente sabe. E na minha também é igual. Muito bom, padre. E assim, você trouxe um ponto que para mim era novidade, né? Dessa questão de... Porque acho que seu público feminino, as mulheres sempre se sentiram muito conectadas, né? Acho que muito de braços abertos e principalmente falando dos retiros, enfim, do movimento dos retiros, dos próprios cursos online. Como é que foi esse chamado para criar algo para os homens? Foi um pedido? Sempre foi. Existe um pedido desde faz muito tempo para casais e para homens, porque logicamente a mulher vivendo a experiência do retiro, ela automaticamente pensa no seu esposo, pensa nos homens que ela conhece, que ela quer também que viva e que descubra esse extraordinário de estar tão perto de Deus, né? De poder ter essa sensibilidade de você aprender também as coisas que te fazem, de alguma forma, né, ativar essa outra dimensão, como nós dizíamos antes. E foi assim que nós, agora a gente foi tentando entender qual seria a melhor forma de trabalhar com os homens. O retiro, na proposta do retiro das mulheres, na qual a pessoa passa uma jornada inteira, um dia inteiro ali, é muito bom para a mulher gosta muito disso, ela gosta de estar de interagir, com as amigas, ela viver aquele dia, é maravilhoso. Para o homem é diferente, nós temos uma outra psicologia, nós temos uma outra forma de assimilar as coisas. Então, para o homem, nós temos um curso presencial, ele dura 4 meses, os encontros são semanais, e então a gente senta com esses homens numa mesa, são 12 a 15 homens, máximo, então a gente senta numa mesa e debate, coloca sobre a mesa certos temas. Que legal, hein? Então, nós estamos começando agora com essa dinâmica, trazendo, né, para a igreja também esse curso, que é maravilhoso, se chama Integer. Homem é uma palavra muito forte em latim, que traduzido é íntegro, homem íntegro, que faz referência à totalidade, a todas as áreas do ser humano, do homem, que precisam estar alinhadas e que você precisa ter um equilíbrio. Então, encontrar a plenitude de cada uma destas áreas é o objetivo do nosso curso. Então a gente vai falando, vai conversando. Como se fosse dentro de cada um dos papéis, padre, nesse sentido? Exatamente. Porque fazendo como se fosse a roda da vida, que muitos coaches trabalham. As diferentes áreas, elas precisam ir encontrando um equilíbrio. E uma resposta. Então a gente vai trabalhando todas essas dimensões, mas de uma forma natural, positiva, sim. E escutando também as experiências dos outros, escutando as dúvidas dos outros, vai se debatendo. Normalmente existe uma primeira parte da aula, que é uma ministração, na qual nós expomos o tema, se fala sobre o tema, e depois numa segunda parte é um momento mais de conversa, de partilhar mesmo sobre aquela temática, na qual nós vamos instigando com perguntas, né, as pessoas, também vamos provocando os homens a um mover dentro deles sobre aquelas temáticas, e ali, né, a aula, o encontro, né, vai se desenvolvendo. E realmente é algo transformador. Que legal, nós temos já encerrado uma primeira turma, o ano passado, foi uma turma, é um movimento que está iniciando agora, por isso até nós não temos publicado muito, não temos falado muito. Nós fizemos o ano passado uma primeira turma, uma turma que já tinha o objetivo de que eles fossem líderes e, portanto, estamos preparando as eles pessoas que estão contribuindo no programa. E agora, então começamos com 18, esse ano já são mais de 50, agora começando nesse primeiro semestre, e agora virão os próximos semestres,
que com certeza serão, né, irão cada vez atingindo mais homens. Padre, que muito legal, né? Eu acredito muito assim, o quanto a gente reconhece aquilo que a gente conhece, né? Sim. E essa prática do autodesenvolvimento, ela realmente permite que a gente às vezes se olhe de uma maneira que a gente nunca se permitiu. O próprio exercício, né? Esse exercício da roda da vida, né? De você realmente conseguir olhar os seus papéis e às vezes entender o quanto nós somos integrais. Sim. E às vezes o descompasso, a desconexão que está aqui, reverbera lá e por vezes a gente não tem nem consciência. Sim. Então o quanto isso é forte. E a influência que tem uma pessoa quando ela positivamente ela é transformada ou ela ativa, né, essa parte boa dela. Esses dias eu lia uma entrevista na qual colocava o impacto que tem, a influência que tem uma mulher transformada dentro de casa e um homem transformado. Logicamente, não quer dizer que o homem é mais ou a mulher é mais, logicamente, mas a capacidade de influência. E falava que uma mulher, quando ela transformada, ela consegue interagir e mudar o seu ambiente mais ou menos num 27%, através desse estudo. Quando um homem transformado, ele consegue influenciar em um 90% o ambiente dele, a casa dele. E a gente vê, tadinhas, as mulheres batalham muito mais por fazer que em casa as coisas aconteçam, né? Mas o homem transformado, ele consegue muito. Então, hoje também a gente está focando muito, né, em ajudar os homens. Aqui também os homens possam acessar esse extraordinário de Deus, né? E a partir do momento em que você entende, a partir do momento em que você experimenta isso na própria vida, é algo realmente transformador. Incrível. Imagina o impacto de um casal transformado. Imagina, sobre os filhos depois e tudo o resto, a família, o ambiente de trabalho. Sim, é muito sobre isso, né? Se fala realmente do ambiente, das pessoas com quem você convive, o impacto que isso tem, porque nós somos energia, né? Nós somos uma esponja, então é muito sobre isso, né? Sobre a gente doar o que é bom, sobre a gente estar disposto a receber o que é bom também. Que legal, Padre. E assim, ouvindo o Padre falar, eu imagino a quantidade de histórias e de insights ao longo desses 20 e tantos anos. Sim. Padre, tem algum momento assim que é muito marcante dentro da sua vida devocional, assim, que não que os outros não mereçam, mas que poderia ser compartilhado hoje com a gente? Uau, existem muitos. Talvez um dos momentos mais emblemáticos da minha vida, que eu recordo com muita frequência, eu tive a oportunidade nesses mais de 20 anos de vida religiosa, de passar a grande maioria deles fora do Brasil. E foram 17 anos em total, 9 anos em Roma. Olha, Padre, não sabia disso, uma curiosidade para mim, viu? Foi uma experiência maravilhosa. E dentro de todos esses anos, logicamente, conviver com os papas foi um grande presente na minha vida, né? No qual eu pude estar muito próximo. Eu conheci os últimos 3, então de vista, pelo menos, o João Paulo II. Depois convivi com o Papa Bento e com o Papa Francisco, que agora está bem doentinho, né? Mas convivi muito com ele. De fato, quando ele foi eleito Papa, aquela janelinha era ali em cima e eu estava aqui embaixo. Então, são momentos que marcam para a vida da gente. Sim, eu imagino que sim. E quando eu me tornei padre, eu de fato fui ordenado, se chama ordenar, né? Ordenado padre em Roma. Quando eu me tornei padre, antes da cerimônia, eu estava numa salinha onde o Papa se paramenta, onde ele coloca as vestes para a missa, e conversando com ele, eu falei para ele, Santo Padre, eu a partir de agora vou me tornar padre, etc, etc. E eu queria pedir um conselho para o senhor. O que o senhor me diz? O senhor, com a experiência do senhor sendo Papa, o que o senhor me diz? E eu lembro que ele pegou no meu braço, né? E nós estávamos falando em espanhol e ele me disse assim: lembre-se sempre, perdone mucho, perdone sempre, ele dizia, né? Ou seja, ele falava da característica da misericórdia, que é uma coisa que ele tem muito no coração dele, de que nós precisamos ser sempre misericordiosos com as pessoas, né? E naquela palavra de perdoar, o exercício ele estava do perdão, dizendo, né? Esse amor em dobro, né? Como é o perdão, né? Essa capacidade de compreensão das pessoas, né? E esse momento eu me lembro muito bem, depois terminou, que eu pedi para ele: Santo Padre, então posso pedir agora um presente
presente pro senhor, porque vou me tornar padre, posso pedir um presente? E ele ficou meio assim, né? Claro, o que tu quer? Falei, posso te dar um abraço, né? Posso dar um abraçar? E daí ele, como um voo, assim, cheio de carinho, né? E esse encontro me marcou muito, porque eu, a partir daquele momento, eu sempre quis colocar como característica dessa vocação que eu vivo como padre, esse mesmo carinho em tudo que faço, sabe? Esse mesmo desejo de ajudar, esse coração aberto em tudo, esse saber que as pessoas estão precisando em qualquer momento, e isso vale muito mais do que aquilo que eu estou precisando agora. Então sempre colocar o outro em primeiro lugar, né? E assim foi como, né, tu perguntava de um momento que marca. Nossa, assim, então, o que veio, isso, é sobre assim, isso. É sobre isso. Eu acredito que a gente vai se moldando e nós vamos nos transformando na pessoa que nós somos graças às pessoas que estão do nosso lado e que influenciam em nós. E nada melhor do que ter boas referências na vida. Então, posso te dizer que cada um de nós, e eu agradeço muito a Deus pelas referências que eu tive ao meu lado. Tive realmente, sim, foi um presente do céu. Bons mentores, que padre. me marcaram muito, que me ensinaram muito. Amigos maravilhosos, e hoje é o mais precioso, com certeza, que eu tenho, que são pessoas incríveis, as quais eu aprendo muito, converso muito, né, e posso ter muita troca. Isso é maravilhoso. Sim. Com certeza. Importante ter essa rede de apoio, né, padre? Porque para a maior parte de nós, né, a gente volta todos os dias, né? Então, tem o esposo, tem os filhos, a família muito próxima, né? Então, eu imagino que para não ser solitário, imagina, né? A gente não tá falando de ser solitário, porque vocês têm um canal e tem a oração, a proximidade com Deus, né, muito presente, mas ter isso, né, ter bons amigos, ter tido bons mentores, ter um vínculo familiar que fortalece, acho que eu imagino que com certeza ajude o padre a também se manter firme. Claro. Porque você, como a gente dizia, né, você precisa se cuidar, você precisa estar bem para poder cuidar de quem está ao seu redor. Com certeza, é importantíssimo. E depende muito, logicamente, da personalidade da pessoa. Eu sou uma pessoa que eu preciso estar em contato com pessoas, e isso me faz muito bem. O padre tá falando aqui, então ele tá brilhando. Nossa, então a conexão, a conexão é muito boa. Muito boa. E faz muito bem. Eu acredito que a pessoa... Eu adoeceria se eu não tivesse isso, se eu não pudesse ter esse contato diário, se eu não pudesse, sabe, ser eu com as pessoas. E talvez em muitos aspectos, eu entendo que eu sou um padre meio atípico, mas enfim, eu acredito que Deus chama a pessoa do jeito que ela é, e Ele quer que a pessoa desenvolva daquele jeito. Então, a gente falava dos dons, né? Dos assim, dons e expansivo, comunicativo. Os seus, né? Verdade. Acho que são características que conversam demais, né? Com o que o padre entrega. Acho isso muito bacana. E se vem de forma espontânea, é muito melhor, porque é isso, né? A gente vive isso todos os dias, né? E ter isso com naturalidade, aflorando assim na íntegra, na essência, né? Como tem muito a ver no despertar, né? Na proposta que vocês trazem, eu acho que é muito legal. Padre, todos os dias você, né, nos desperta para os nossos sonhos, né? Para as nossas boas escolhas, enfim. Conta pra gente assim, né? Conte de um sonho, né? Nesse momento de vida, nesse momento de carreira, né? De vocação, com tanta coisa boa acontecendo, né? O que você está sonhando aí para esse próximo ano, para esse próximo ciclo? Sim. Existem muitos, Renata. Vou partilhar um que já está no forninho. E é o primeiro livro. Eu estou lançando agora, se Deus quiser. Pretendo lançar até a metade do ano o primeiro livro. E esse livro vai trazer sobre a essência. É um tema que eu tenho sempre estudado, tenho buscado muito ajudar as pessoas a elas voltarem ao centro delas, a elas se redescobrirem, a elas extraírem o melhor delas, e é isso que eu chamo de voltar à essência. Então, estou agora trabalhando já no livro e espero, com a graça e ajuda de Deus, que eu possa fazer que esse sonho se realize até metade do ano, para oferecer às pessoas uma trajetória, uma jornada através desse livro, para elas irem acessando esse extraordinário de Deus, né? Legal, resgatando, então, tendo contato com a sua essência. Por aí vai estar o título e a pauta, né, desse livro, mas é um sonho que está
prestes a se realizar, se Deus quiser. E a parte boa é que sonhos realizados colocam ainda mais combustível pra gente ir em busca de novos sonhos. Verdade. Sim, porque na realidade em projetos são 3 livros. O primeiro de todos ele precisa sair até a metade do ano para a gente poder depois cumprir as metas dos próximos, mas a ideia é que até o final do ano sejam 3. Então estamos trabalhando também nisso, né? E como tu dizia, a partir do momento que a gente tem um sonho realizado, a partir dali você se motiva ainda mais, sim, né? Esse combustível, né? Isso mesmo. Esse ânimo, essa vontade de mais. Então, se Deus quiser, vamos torcer aí para que dê certo. Padre, a gente falou sobre muitas coisas boas, né? E poucos calcanhares de Aquiles aí dentro da vida de empreendedor. Mas a vida pública, ela é uma vida desafiadora também, né? Imagino que o padre também vivencie dentro das redes sociais, né? Às vezes pensamentos, mensagens contrárias dentro às vezes da própria prática, dentro da sua vocação, enfim, dentro dos retiros. Como é que o padre faz para lidar com isso? Né? A questão de ser uma figura pública, de às vezes ter esse sentimento genuíno de doação e de às vezes estar muito crente de que você está fazendo, está entregando o melhor, e às vezes por desinformação, enfim, uma série de coisas que, né, fogem do nosso contexto, fogem das nossas mãos, ter que lidar com isso, com situações, com haters, enfim, com desaprovação. Como é que o padre lida com isso? Não é fácil, Renata, não é fácil você lidar com situações negativas na vida. Eu lembro da história de um grande empreendedor que ele simplesmente se desligou da operação da sua empresa porque ele confessou que não conseguia lidar com as críticas. Ele não conseguia lidar com as críticas. E eu me lembro que lendo isso me senti muito identificado, porque eu acredito que por mais de que 100 pessoas te elogiem, uma pessoa que te faz uma crítica destrutiva, não estamos falando daquela crítica que te faz crescer, que te diz, poxa vida, aqui é uma oportunidade, aqui eu posso, talvez eu tenha que melhorar, aqui eu vou ativar a minha equipe para a gente poder, né, entregar algo melhor, etc. Não, mas aquele comentário que realmente vem como uma bomba, que te destrói, que te joga para baixo, etc. E como eu te dizia, pode ser que 100 tenham te elogiado, mas um tenha feito um comentário desse, tem um impacto muito maior sobre ti, aquela crítica, aquele pensamento, aquela fala negativa. E isso é uma educação que a gente precisa fazer dentro de nós mesmos, de saber colocar na balança. E eu tenho para mim sempre isso, porque logicamente sendo uma figura pública a gente precisa ter muito cuidado, a gente precisa prestar muita atenção no momento de se expor, seja hoje em qualquer lugar que eu vou, logicamente pela internet nós somos muito conhecidos, enfim. Então em qualquer lugar que eu vou, nem imagino, às vezes, é o padre do bom dia, posso nem estar vestido de padre, as pessoas vêm, cumprimentam, alguns que seguem, né, gostam de pedir uma foto, de conversar um pouco, de trocar uma ideia, e é muito bom isso, mas ao mesmo tempo a gente sabe que em todos os momentos está sendo observado, e então o comportamento, logicamente, da gente deve ser sempre um comportamento, né, íntegro com aquilo que nós somos, e sempre é assim, graças a Deus, mas lidar com esses comentários negativos não é fácil, por isso eu te digo que é uma educação que a gente precisa fazer dentro de nós mesmos. Por quê? Porque você precisa colocar na balança. Para mim, eu sempre tenho esse tipo de reação diante dessas críticas, desses comentários, etc. Aquilo que eu vejo que pode ser para melhoria, eu vou buscar. Então, eu acolho, né? Recebo aquele comentário, recebo aquela fala. Como construtivo. Se eu vejo que não, que veio apenas para destruir, apenas para dizer, então eu coloco do lado e vida que segue, né? Não posso deixar que aquilo influencie e que freie e que diminua a minha vontade de fazer as coisas apenas, enfim, por algo alegria. Negativo. Não pode. Aquilo não deveria, não poderia ter o poder de ser mais forte do que a minha atividade de todos os dias. Uau, muito bom. Né? Padre, o nosso público, ele vem procurar realmente por inspiração, não são só empreendedores, né, por vezes são profissionais que estão dentro das suas empresas, às vezes tentando realmente se reencontrar dentro da sua profissão ou numa transição de carreira, né, a proposta da empresa, ela vem muito nesse sentido. O que o padre poderia deixar de insight, né, pensando sim quando você é uma influência positiva para as pessoas, mas você vive esse desafio de empreender, de liderar pessoas, de ter que se reeducar
olhar, né, realmente nos momentos difíceis, que insight, né? Se você puder olhar para a câmera e dizer para o nosso público assim, que seja contributivo e que eles saiam aqui desse episódio ainda com o coração ainda mais cheio. Gente, eu diria para vocês, talvez 2 coisas, Renata. A primeira de todas é nunca deixe de sonhar. Corra sempre atrás dos teus sonhos. Aquilo que você sente no coração, aquilo que Deus coloca dentro de você, com certeza é aquilo que te faz viver, acordar todas as manhãs e correr de trás de todos os teus objetivos. E em segundo lugar, muito importante, a liderança servidora. Para mim, é um dos maiores pontos que nos fazem realmente ser e nos realizarmos como empreendedores em tudo aquilo que a gente faz. Uma pessoa que tem uma influência, uma pessoa que é uma referência, uma pessoa que conduz e que dirige pessoas, ela precisa entender que ela já tem naturalmente uma liderança dentro dela e ela precisa influenciar ainda mais nas pessoas, e a gente vai conseguir influenciar de forma ainda mais positiva. Nós vamos conseguir deixar uma marca dentro das pessoas e nos tornarmos uma referência a partir do momento que a gente entenda que a melhor e mais poderosa de todas as lideranças é a liderança servidora. Caramba. Servir não é uma atitude de quem é menos, é a atitude de quem deseja o mais, né? Então, servir realmente é algo muito importante. A partir do momento que a gente entende a dinâmica do servir na nossa vida, a gente começa realmente a alcançar, né, um outro nível de cognição interior, mas ao mesmo tempo também de entrega daquilo que a gente faz. Fantástico, padre. A liderança através do exemplo, é isso, né? E a gente fala do exemplo desde casa, né? Sim. Dos avós, enfim, da espiritualidade, da ver família, e o quanto isso é forte e certeza vai nos influenciar, né? Como empreendedores, líderes dos nossos grupos, das nossas comunidades. Exatamente. Nossa, padre, eu adorei demais, assim, conhecer um pouquinho mais do Anderson e surpreendentemente, né? Aos 9 anos já muito consciente da sua escolha, né? Muito consciente do seu chamado. E que lindo, né, padre? Então, desde lá, né, fazer as escolhas que direcionaram porque o padre vive hoje. Você realmente é uma referência, isso, e tem sido uma influência muito positiva. Então, o nosso desejo, né, o desejo da nossa equipe, né, para que você realmente continue atendendo o seu chamado e se sentindo ainda mais forte pelo bem que você faz, pelo bem que você leva. E, né, e falando do bem que você leva, a gente tem uma lembrancinha, viu, padre, para marcar. Oba! Para marcar a sua vinda ao podcast. Uau, muito obrigado, obrigado. Gente, eu sei que vocês são curiosos e querem ver, e eu também sou curioso e quero ver. Uau, olha que lindo. Vou mostrar para vocês aqui. Uma plaquinha do Eu Sei Que Pode. Sua história nos inspira. Isso, obrigado, personalizada. Olha que lindo. Obrigado, Renata. Padre, né, a sua história nos inspira. Né, tenho certeza que sim. Né, obrigado por todo o seu serviço, por toda a troca. Né, eu acho que esse episódio ele foi muito rico. Né, eu já saio daqui, sei que a RFeira e o Eu Sei Que Pode sair muito mais abençoados a partir da sua visita. E é muito sobre isso. A proposta é trazer muito essa verdade. Porque existem desafios, existem momentos difíceis, mas a autorresponsabilidade, a partir do momento que eu faço boas escolhas, né, com certeza a busca pelos meus sonhos, a busca por condições mais favoráveis, né, e se sentir amparado, né, por uma espiritualidade, por uma força que pode sim nos mover em direção a tudo isso, faz todo sentido para mim. Então, saio desse episódio assim ainda mais inspirada, né? Então, muito obrigado para você que curtiu, que conhece, que escuta o Fala, padre. Bom dia. Para você, né? Então, que você compartilhe esse episódio, né, com as pessoas que você ama, que às vezes precisam ouvir essas palavras. Então, porque eu sei que pode, que você pode, que a gente pode, porque tem um Deus grandioso aqui que nos permite viver tudo isso. Amém. Verdade, obrigado, Renata. Padre. Obrigado.